O dinheiro do seu filho é todo meu agora. Você não vai ver nenhum centavo. Minha nora disse isso com um sorriso no rosto, no mesmo dia em que recebi a notícia do acidente do meu filho. Não chorei na frente dela. Apenas ajeitei minha blusa devagar e fiquei em silêncio. Ela continuava falando. Eu mal ouvia. Minutos depois, a porta se abriu. Quando ela viu quem entrava acompanhado da polícia, o sorriso desapareceu e ela desabou no chão. Eu estava ajeitando o colarinho da minha blusa quando ela disse aquilo. Não foi um grito, não foi uma acusação. Foi dito com voz firme, quase entediada, como quem informa o preço de um produto numa prateleira de mercado. Algo que não tem sentimento, que não tem história, que simplesmente existe como fato. A mão foi automática até o tecido do colarinho. Gesto antigo, de costureira. Quando termino uma bainha, quando fecho um ponto, minha mão vai ao tecido para sentir o acabamento. Não para verificar, para confirmar o que os dedos já sabem. Fiz isso ali, naquele momento, enquanto Vanessa me olhava com aquele sorriso que ela havia praticado em casa antes de vir. Eu reconheço o sorriso ensaiado. Passei 42 anos costurando vestidos de noiva e aprendi que toda mulher, na hora de entrar pela porta da igreja, pratica o sorriso na véspera. O sorriso de Vanessa naquele momento era desses. Trabalhado, ajustado, posicionado para o efeito certo. Mas ela havia ensaiado para o público errado. Deixa eu te contar o que aconteceu antes de eu chegar àquele apartamento. Porque a história não começa com aquela frase. Ela começa 40 minutos antes, com um telefone tocando na minha cozinha enquanto eu fritava alho para o almoço. O cheiro de alho dourado no azeite é uma das coisas que me ancora no mundo. Cheiro de comida honesta, de refeição feita com tempo e intenção. Atendi sem apagar o fogo porque estava perto do ponto e não queria desperdiçar. A voz do outro lado era de mulher. Disse que era enfermeira de plantão no hospital. Disse o nome do Alan com uma urgência controlada que me fez desligar o fogão imediatamente. Disse gravíssimo. Disse UTI. Disse, venha agora. Qualquer mãe que ouve isso sai voando, mas eu sou costureira. E costureira sabe que antes de cortar o tecido, você mede 2 vezes. Não porque desconfia do tecido, desconfia da própria pressa. Então, em vez de ir diretamente ao hospital, fui ao apartamento do Alan primeiro. Não por frieza, como disse. Por hábito de mãe. Alan sempre guardou os documentos de saúde organizados numa pasta que eu mesma havia montado anos atrás, quando ele começou a ter pressão alta aos 38, cartão do plano, histórico de medicamentos, lista de alergias, cópia do documento. O hospital ia pedir. Sempre pedem. E eu não queria chegar de mãos vazias num momento em que meu filho poderia precisar de cada minuto. A chave do apartamento eu ainda tinha. Uma cópia que o Alan me dera quando se mudou, para emergência mãe, e que eu nunca precisei usar porque sempre respeitei a vida adulta dele. Sempre liguei antes de aparecer. Sempre me comportei como mãe que sabe o limite. Usei aquela manhã porque aquilo era exatamente o que ele havia dito. Emergência. Entrei. Vanessa já estava lá. Eu conhecia Vanessa há 6 anos. Desde que Alan a trouxe para um almoço de domingo e ela chegou com um perfume doce demais, enjoativo, do tipo que fica impregnado nas almofadas depois que a visita vai embora. Ela não era uma mulher difícil de conviver, na superfície. Educada, sorridente, respondia quando perguntada. Mas havia sempre nela uma qualidade de espelho. Ela refletia o humor do Alan com uma precisão que me incomodava discretamente, sem que eu soubesse nomear porquê. Quando ele estava satisfeito, ela irradiava. Quando ele estava tenso, ela murchava. Não era amor, era calibração. A mulher havia aprendido, ao longo dos 6 anos de casamento, a existir na frequência do marido. Naquela manhã, porém, o marido estava internado, e ela estava funcionando sozinha. E foi diferente. O apartamento tinha o silêncio errado, não o silêncio de uma casa vazia, o silêncio de uma casa que está sendo esvaziada. A diferença é sutil, mas real, como a diferença entre um tecido descansando dobrado na prateleira e um tecido sendo cortado. Há uma vibração diferente no ar, uma pressa invisível que as coisas absorvem. Vanessa estava andando de um cômodo ao outro, com passos rápidos demais para o momento que vivia. O apartamento estava em meia desordem.
gavetas entreabertas, papéis sobre a mesa da sala, a mochila marrom dela no sofá com documentos saindo pela boca aberta. Ela me viu entrar e não deu um passo na minha direção. Não perguntou como você está. Não disse que susto, não é, Dona Bené? Olhou para mim da mesma forma que se olha para um obstáculo no corredor, algo a ser contornado, não a ser atendido. E então disse aquilo: o dinheiro do seu filho é todo meu agora. Você não vai ver nenhum centavo. Fiquei olhando para ela por alguns segundos, não de choque, não de desespero. Estava processando, fazendo o que a Neuza chama de conta de cabeça, que não é contar dinheiro, é contar o que não fecha. E havia muita coisa que não fechava naquele apartamento naquele momento. Ela não havia chorado, nem uma vez desde que entrei. Uma mulher com o marido na UTI, gravíssimo, segundo a enfermeira, e os olhos dela estavam secos e brilhantes de uma excitação que não tinha luto nenhum dentro. A mochila no sofá, os papéis sobre a mesa. As gavetas abertas com uma organização que não era a de quem vasculha em pânico, era a de quem vasculha com lista. Havia uma lista, eu tinha certeza. Continuei ouvindo o que ela dizia enquanto minha cabeça organizava as informações da forma que aprendeu ao longo de 71 anos. Sem pressa, sem ruído, com o mesmo método que uso para organizar um padrão de costura, cada peça no lugar certo antes de cortar qualquer coisa. Ela disse que Alan havia tomado todas as providências, que os bens estavam organizados, que eu era apenas a mãe e que mãe não tem direito legal sobre o patrimônio do filho casado. Usou essa expressão com a confiança de quem decorou um script. E quando alguém decora um script, há sempre um momento em que trai o nervosismo pelo excesso de precisão. As palavras corretas demais. A frase sem hesitação. Ela havia ensaiado aquilo também. Eu ouvia com um ouvido. Com o outro, ouvia o apartamento. O cheiro. Não o cheiro do perfume enjoativo dela, embora esse também estivesse lá. Havia outro cheiro. Papel. O cheiro frio e levemente empoeirado de documentos sendo manuseados. O mesmo cheiro de cartório que eu conheço de cada vez que precisei resolver sozinha algum assunto burocrático ao longo de 23 anos de viuvez matrimonial, como eu chamo. O cheiro de papéis que estão sendo removidos de onde estavam guardados. Ela estava tirando documentos do apartamento. Sentei na poltrona bege de canto. A poltrona que eu mesma havia comprado de presente quando eles se mudaram, escolhi o tecido, acompanhei a entrega, fiz questão de que fosse uma peça boa porque queria que aquele apartamento tivesse algo com a minha mão, algo que dissesse uma mãe passou por aqui e quis bem. Sentei nela com calma, coloquei a bolsa no colo e fiquei ali, imóvel, observando. Vanessa continuou a movimentação. Entrou no quarto. Ouvi o som de armário sendo aberto, o rangido característico que eu conhecia, porque havia estado naquele quarto algumas vezes ao longo dos anos. Ouvi o som de uma gaveta puxada. Ouvi o som de plástico sendo torcido. E então ouvi, por alguns instantes, o silêncio de alguém que encontrou o que procurava e parou para verificar. Depois, ela voltou à sala com a mochila mais pesada. Me olhou. Eu não havia me movido. A senhora pode ir para o hospital agora, ela disse. O tom era de dispensa. Era o tom de quem está terminando uma reunião. Não tem mais nada aqui que seja da senhora. Olhei para ela por um longo momento. Depois me levantei devagar, ajeitei a bolsa no ombro e caminhei para a porta. Na soleira, me virei. Não disse nada. Apenas olhei para a mochila dela. Depois para os papéis na mesa. Depois para ela. E sorri. Não o sorriso de quem perdeu. O sorriso de quem acabou de reconhecer o padrão do tecido e sabe exatamente onde ele vai ceder. Fechei a porta com cuidado. E fui ao hospital. O que encontrei lá não era o que a voz da enfermeira havia descrito. Alan estava acordado. Estava com o braço imobilizado por uma fratura na clavícula, com escoriações no rosto e no antebraço esquerdo. Real o suficiente para a internação. Doloroso o suficiente para ser levado a sério. Mas não o estado terminal, não a UTI com morte iminente que a voz da mulher ao telefone havia pintado com tanto detalhe urgente. O médico me recebeu no corredor com a calma de quem está acostumado a parentes assustados e habituou-se a calibrar as notícias. Disse que em 48 horas Alan estaria em quarto comum.
Em uma semana, recebia alta com acompanhamento ambulatorial. Fratura de clavícula, contusões, nada que pusesse em risco a vida de um homem de 43 anos sem comorbidades graves. Perguntei com cuidado por que o contato de emergência havia sido acionado com tanta urgência para um quadro que não era de risco imediato. O médico franziu o senho. Disse que a ligação não havia partido da equipe dele, que o setor de UTI não costumava acionar familiares antes de uma avaliação completa do quadro clínico, que não havia registro de nenhuma enfermeira do plantão naquele horário tendo feito contato externo relacionado ao caso do meu filho. Fiquei olhando para ele com a minha face mais serena. Por dentro, a costureira estava passando o dedo no ponto onde o fio cedera. A ligação não havia partido do hospital. Alguém havia me ligado fingindo ser enfermeira. Alguém havia me descrito o estado do meu filho como gravíssimo para me manter assustada, ocupada com o pânico de mãe, de olhos no hospital e não no apartamento, para garantir que eu ficasse nas mãos do medo enquanto Vanessa trabalhava. Tinha sido calculado. Tinha sido planejado com antecedência. Tinha sido executado com a frieza de quem não considera o outro humano o suficiente para sentir culpa por assustá-lo dessa forma. Fui para casa naquela noite com um nó no estômago que não era de medo, era de clareza. É diferente. O medo paralisa, a clareza organiza. E eu estava organizando. Não fui ao quarto do Alan. Não entrei para ver o filho internado. Precisava de tempo para decidir o que fazer com o que sabia antes de olhar nos olhos dele, porque sei da minha cara, e a minha cara não mente bem quando a mágoa é funda. Dormia pouco naquela noite, mas quando dormia era de cansaço limpo. Na manhã seguinte, o fio estava esticado dos dois lados, e eu já tinha começado a medir. Antes de te contar o que aconteceu depois, me diz uma coisa. Se você tivesse saído daquele apartamento com o sorriso dela ainda no ar, o que você teria feito? Teria ido embora calada, igual ela esperava? Me conta aqui embaixo. E continua comigo, porque a história ainda está no começo. Na manhã, depois que dormi pouco e pensei demais, levantei antes do sol. Não porque não conseguia dormir mais. Conseguia. O corpo estava exausto. Levantei porque há um tipo de pensamento que só se resolve de pé, com os pés no chão frio do banheiro às 5 da manhã, olhando para o próprio rosto no espelho com luz de teto que não perdoa nada. Olhei para mim. 71 anos. Cabelo branco cortado curto, do jeito que passei a usar depois dos 60 porque cansei de fingir que ele tinha outra cor. As rugas no canto dos olhos, não as chamo de marcas do tempo, chamo de mapa. Cada uma foi construída por uma expressão real, por um sorriso que valeu ou uma tensão que custou. As mãos. Sempre as mãos. Mãos de costureira. Não são bonitas da forma que revistas definem bonito. Tem calosidades, tem cicatrizes de agulha, tem uma veia proeminente no dorso da esquerda que apareceu depois dos 50 e que a minha mãe também tinha. São mãos que trabalharam, são mãos que produziram. São mãos que criaram um filho sozinhas, sem ajuda de pai, sem ajuda do Estado, sem pedir favor a ninguém que não merecesse o pedido. E aquele filho havia usado exatamente essas mãos como trampolim. Eu não me permiti o colapso naquele momento. Não porque fosse forte no sentido que as pessoas romantizam. Forte não é não chorar. Forte é escolher quando chorar e por quê. Naquele momento, chorar seria desperdício de energia que eu precisava para outra coisa. O choro viria. Eu sabia que viria. Mas ele teria hora. Fiz café. O café da manhã cedo tem um cheiro diferente do café de qualquer outra hora. Mais intenso, mais honesto, como se a madrugada ainda deixasse o ar limpo o suficiente para o aroma se expandir sem pressa. Tomei na xícara grande, em pé na cozinha, olhando pela janela o bairro que acordava devagar. Pensei em tudo o que eu sabia, e em tudo o que não sabia ainda. Sabia. A ligação não havia partido do hospital. Sabia. Vanessa havia estado no apartamento antes de mim, com uma mochila e uma lista, esvaziando o que podia ser esvaziado. Sabia. Ela havia dito aquela frase com a confiança de quem havia sido instruída, de quem estava executando um plano, não improvisando uma reação. Não sabia o tamanho real do que estava acontecendo. Não sabia o que havia dentro daquela mochila. Não sabia
se havia mais pessoas envolvidas. Não sabia quanto do que eu julgava ser meu estava sendo reorganizado enquanto eu dormia. E havia outra coisa que eu não sabia ainda, mas que começava a suspeitar. O apartamento onde Alan morava. Aquele apartamento de 2 quartos que eu havia ajudado a financiar. Que eu havia ajudado a comprar com dinheiro das minhas mãos, com comprovantes de transferência bancária que eu havia guardado, porque sou o tipo de mulher que guarda comprovantes e sabe onde eles estão. Eu havia dado a entrada. Não como favor, como investimento de mãe que acredita no filho, como gesto de amor que, nos documentos financeiros do mundo real, tem nome e valor e comprovante. Coloquei a xícara na pia. Fui à gaveta do quarto, não a gaveta comum, a gaveta debaixo da cômoda, que tem fechadura e que eu fecho com chave porque aprendi, ao longo de 71 anos, que documentos importantes merecem um obstáculo entre eles e o mundo. Abri. A pasta plástica verde estava lá, com as etiquetas que eu mesma havia escrito à mão. Apartamento Alan, documentos de entrada, comprovantes. Dentro, os comprovantes de transferência, a data, o valor, o destinatário, tudo com a precisão de quem não confia na memória quando tem papel disponível. Há 42 anos de costura me ensinaram que o trabalho honesto deixa rastro. Cada vestido que entrego tem uma etiqueta com meu nome e um acabamento que se sustenta. Cada conta que pago tem um comprovante com data. Cada acordo tem um documento porque acordo verbal, eu aprendi com o meu ex-marido Gilberto. Vale exatamente o quanto a pessoa que o fez decide honrá-lo. E isso pode ser nada. Guardei a pasta na bolsa. E então veio o choro. Não o choro dramático, não o choro de novela, não o tipo que as pessoas descrevem como desabei. Foi o choro silencioso, o mais difícil. O que não tem som, que só tem o peso físico nos ombros e a visão embaçada e a sensação de que o peito está sendo espremido por dentro. Devagar, como se alguém estivesse torcendo o tecido do coração para escorrer tudo que estava represado. Chorei pelo Alan. Não pelo Alan de agora. Pelo menino de 8 anos que ficava me esperando na porta da costura enquanto eu terminava o último serviço do dia, que adormecia no sofá com a cabeça no meu colo nos dias de frio, que me ligou chorando do cursinho às 11 da noite, dizendo que não ia conseguir passar no vestibular e que eu disse: "Você vai conseguir, e se não conseguir agora, tentamos de novo." E que passou. Chorei pelo relacionamento que eu havia construído com ele, tijolo por tijolo, conversa por conversa, cuidado por cuidado, e que ele havia usado como material de construção para algo completamente diferente do que eu pensava que éramos. Chorei por mim também. Pela mulher que trabalhou 42 anos e criou um filho sozinha e se orgulhou de não precisar de ninguém. E agora estava sentada na beira da cama às 6 da manhã, descobrindo que o filho havia tentado usar aquela independência contra ela. Porque filho que sabe que a mãe não pede ajuda, conta com isso. Conta com o silêncio dela. Conta com a discrição dela. Conta com a mãe que resolve as coisas sem alarde e assume que o filho também está bem. Mas ele não estava bem. E eu não havia percebido a tempo. Isso também doía. Enxuguei o rosto. Bebi o resto do café frio de um gole. Me levantei. Não havia espaço para mais choro. Havia espaço para o próximo passo. Chamei a Neuza no dia seguinte. A Neuza trabalha comigo há 16 anos. Apareceu um dia com um cartão de visitas, jovem, olhos espertos, recomendada por uma vizinha do andar de baixo que estava saindo do apartamento. Começou a trabalhar comigo uma semana depois e nunca mais saiu. Não porque eu seja fácil de trabalhar. Acredito que não sou. Tenho método e tenho exigência. Mas porque ela também tem método. Ela sabe que na minha casa há uma ordem e que essa ordem não é arbitrária, é construída. Cada coisa tem um lugar porque cada coisa tem uma função. Ela chegou na terça-feira de manhã com a chave dela, como sempre. Eu estava na sala. Ela percebeu imediatamente que não era dia normal. Neuza tem esse radar desenvolvido em 16 anos de convivência. Não disse nada. Fez café, varreu a entrada e, quando terminou, sentou na banqueta da cozinha e me olhou. "O que foi, Dona Bené?" Contei tudo, não como quem desabafa, como quem apresenta um relatório. Os fatos, na ordem em que aconteceram, sem ornamento emocional desnecessário. Neuza me ouviu sem me interromper. Com aquela atenção dela que nunca é passiva,
Ela ouve com o corpo todo, a cabeça levemente inclinada, os olhos fixos, as mãos quietas no colo. Quando terminei, ela ficou um momento em silêncio. Depois disse: Dona Bené, eu sempre achei aquela menina estranha, mas o que a senhora está me descrevendo não é estranheza, é organização. Organização. A palavra ficou na minha cabeça como um prego bem cravado, porque era exatamente isso. Não era uma mulher agindo no desespero, improvisando no caos. Era uma mulher que havia chegado àquele apartamento com um roteiro, e o roteiro havia começado antes do acidente. Muito antes. Depois que a Neuza foi embora, fui ao Seu Augusto. Seu Augusto tem uma ferragem no final da rua. Uma daquelas lojas que parecem desorganizadas para quem é de fora, mas que tem uma lógica própria que o dono conhece de memória. Ele sabe onde está cada parafuso, cada dobradiça, cada rolo de fio. Trabalhou 40 anos com ferramentas e desenvolveu para ferramentas a mesma reverência que eu tenho para o tecido. Respeito pelo que serve, impaciência com o que não presta. É divorciado, tem 3 filhos pelo interior, é o tipo de homem que fala pouco, mas pesa cada palavra antes de soltar. Sentei no banquinho de madeira que ele mantém para clientes e contei o que havia visto. Ele me ouviu coçando o queixo, com aquele jeito dele de processar as coisas devagar, sem pressa de responder. Quando terminei, ficou quieto por alguns segundos. Depois disse: Bené, você sabe que o Alan veio até mim uns meses atrás, não para comprar nada. Veio me pedir indicação de alguém de confiança, discreto, que resolvesse um negócio de documento. Disse que era sigiloso. Eu achei estranho, mas não dei importância na hora. Agora que você está me contando isso, fico pensando no que era esse negócio. A ferragem cheirava a óleo de máquina e pó metálico. O cheiro de trabalho sério. Fiquei olhando para a prateleira de parafusos enquanto processava o que ele havia dito. Negócio de documento. Alan havia procurado alguém discreto para resolver um negócio de documento. Meses antes do acidente. Meses antes de Vanessa estar no apartamento com uma mochila e uma lista. Não era uma reação ao acidente. Era uma preparação anterior. O acidente havia sido o gatilho, não a causa. A causa era anterior. A causa tinha meses, talvez mais. Agradeci ao Seu Augusto. Ele colocou a mão no meu ombro antes de eu sair. Você vai resolver isso, Bené. Você sempre resolveu tudo sozinha. Mas dessa vez, aceita ajuda, tá? Resolve com ajuda. Os dias que se seguiram foram uma espécie de suspensão. Não sabia bem como nomear o estado em que me encontrava. Não era depressão, não era raiva. Era uma espécie de compasso de espera interno, como quando você está esperando a tinta secar para dar o próximo passo e qualquer movimento antes do tempo vai estragar o trabalho. Não dormir pouco, dormir diferente. Com o sono fragmentado de quem tem o cérebro ligado mesmo de olhos fechados. Acordava às 3 da manhã com pensamentos que não eram pesadelos, mas que tinham a intensidade deles. O rosto de Vanessa com o sorriso praticado. A mochila no sofá. A voz calma da enfermeira que não existia. O médico franzindo o senho. Não estava me fazendo de pobre. Nunca fui de me fazer. Mas estava passando por algo real, e negar isso seria desonesto comigo mesma. E eu aprendi cedo que a primeira pessoa que você não pode enganar é você mesma. 23 anos depois do divórcio de Gilberto, eu havia aprendido isso. A mulher que se mente para sobreviver vai precisar de cada vez mais mentiras, até não conseguir mais distinguir o que é verdade. Eu não queria esse destino. Então me permiti sentir. A mágoa de que o filho havia me tratado como peça do tabuleiro. A tristeza de perceber que o Alan que eu havia criado e o Alan que havia existido naquele apartamento eram, em alguns aspectos importantes, pessoas diferentes. A solidão específica de descobrir uma traição familiar, que é diferente da solidão comum, porque vem de dentro, vem de um lugar onde você achava que havia segurança. Senti tudo isso. Dei espaço para isso. E então, não de uma hora para outra, mas de um dia acordando diferente do outro, algo foi mudando. A virada veio numa tarde de quarta-feira, quando fui à caixa de costuras pegar um carretel de linha para um pequeno reparo numa calça que estava incomodando. Abri a caixa. Uma caixa de madeira antiga que pertenceu à minha mãe, que pertenceu à mãe dela antes disso. E fiquei olhando para o interior dela por um bom tempo. Carretéis de linha de todas as cores,
dispostos com a organização que aprendi da minha mãe. Tons claros de um lado, tons escuros do outro, neutros no centro. Agulhas em ordem de tamanho numa almofadinha de tecido bordô. Dedal de metal amassado de tanto uso. Tesoura de cabo vermelho que uso há 25 anos e que afio uma vez por ano porque ferramenta boa se cuida. Aquilo era meu, genuinamente meu. Não no sentido de posse, no sentido de construção. Cada carretel representava um serviço feito. Cada agulha representava um projeto concluído. Cada centímetro daquela caixa era o acúmulo de décadas de trabalho real, de dignidade real, de vida real que eu havia escolhido e construído com as próprias mãos. Ninguém podia tirar isso de mim. Alan podia tentar me excluir do apartamento. Vanessa podia ensaiar sorrisos de vitória. Podiam me ligar com voz de enfermeira inventada, podiam encher mochilas de documentos, podiam arquitetar saídas financeiras com a sofisticação de um analista financeiro experiente. Mas não podiam tirar 42 anos de trabalho honesto. Não podiam tirar a caixa de costura da minha mãe. Não podiam tirar o fato de que eu havia criado aquele filho sozinha e ficado de pé. Dignidade não é o que as pessoas te dão. É o que você constrói com o tempo e não deixa que tirem. Peguei o carretel de linha, fiz o reparo na calça. Coloquei o carretel de volta no lugar certo. E liguei para a doutora Conceição. A doutora Conceição Barros foi indicada pela minha antiga patroa de costura. A dona Edith, que fez a costura de 3 gerações da família dela com as minhas mãos e que disse, quando eu lhe telefonei sem bem saber o que estava pedindo, Bené, você precisa da Conceição. Ela não é advogada de drama, ela é advogada de resultado. O escritório dela era numa rua tranquila, num prédio antigo com elevador de grade que subia devagar. Sala pequena, mas muito organizada, estantes com processos encapados por cor, mesa limpa, 2 poltronas para clientes que não eram luxuosas, mas eram confortáveis. Cheirava levemente a papel e a café que havia sido feito horas atrás. O cheiro de lugar onde o trabalho acontece de verdade, sem enfeite. Ela me recebeu de pé, apertou minha mão com firmeza, me indicou a poltrona e foi direto ao ponto. Coloquei sobre a mesa o que sabia, o que suspeitava, o que havia observado, e os comprovantes de transferência bancária que eu havia trazido na pasta verde porque sou o tipo de mulher que guarda comprovantes e sabe onde eles estão. Falei por quase 1 hora. Ela não me interrompeu uma vez. Tomava notas à mão num bloco amarelo, a caneta se movendo em silêncio. Quando terminei, ela juntou as mãos sobre a mesa. Dona Benedita, a senhora me trouxe pouco, mas o suficiente para começar. Vamos precisar de paciência e de silêncio. Pode me dar os 2? Posso, disse. Então a senhora pode me deixar trabalhar? Pode. Ela assentiu com a satisfação discreta de quem recebeu exatamente o que precisava. Anotou mais alguma coisa. Depois olhou para mim com uma expressão direta. Uma coisa, Dona Benedita. A senhora não liga para o filho. Não manda mensagem além do estritamente necessário para não levantar suspeita. Não menciona que veio aqui. Não pergunta sobre documentos. Faz o papel da mãe preocupada e silenciosa. Pode fazer isso? Pensei no Alan. No menino de 8 anos esperando na porta da costura. No homem de 43 que havia encenado um acidente para me manter ocupada com o pavor enquanto a esposa esvaziava o apartamento. Posso, disse de novo. Voltei para casa naquela tarde com algo que não tinha nome, mas que eu reconhecia de outras vezes difíceis da vida. A sensação de estar novamente no eixo, não resolvida, longe disso, mas orientada, com um mapa na mão, mesmo que o território ainda fosse nebuloso. Na semana seguinte comecei a costurar de novo. Não havia parado completamente. Tinha feito algumas coisas mecânicas, consertos simples que as mãos fazem sozinhas. Mas voltei a costurar de verdade. Peguei uma encomenda pequena que tinha deixado de lado. Uma saia envelope para a filha da Simone, vizinha do 2º andar, que havia pedido há 3 semanas e que eu havia adiado com desculpas de saúde. Sentei a máquina, ajustei o tecido, acertei a tensão da linha, coloquei o pé no pedal. O som da máquina de costura é um dos sons mais reconfortantes que conheço. Não por nostalgia, por verdade. É o som de uma coisa sendo feita. É o som de matéria-prima virando produto.
É o som do trabalho acontecendo, que é o som da dignidade acontecendo. Costurei durante 3 dias. Terminei a saia. A Simone veio buscar, experimentou, rodou diante do espelho e disse que estava perfeita. Paguei a Neuza por aquela semana com dinheiro da saia. Pequeno, mas meu. Comecei a comer melhor. Não porque havia parado de comer, mas havia comido sem gosto, sem atenção, como quem abastece uma máquina. Voltei a cozinhar de verdade. Feijão do zero, arroz temperado, o frango assado de domingo que faço desde que a minha mãe me ensinou a receita dela, com alho frito em azeite bom e tomilho da horta do vaso da janela. Sentei à mesa. Comi com atenção. Provei o que estava comendo. Voltei a dormir de um fôlego, sem os acordares às 3 da manhã com o cérebro ligado. E aqui preciso ser honesta sobre algo. Havia uma leveza nova, também, nesse período. Uma leveza que me envergonhou levemente reconhecer, mas que era real. A leveza de estar sozinha na minha casa, no meu ritmo, sem a ansiedade de medir cada gesto para não parecer interferente, sem a autocensura de mãe que aprende a não aparecer demais na vida do filho adulto. Havia por anos uma tensão sutil que eu não havia nomeado. A tensão de existir no espaço que o filho e a nora toleravam para mim. E aquela tensão havia desaparecido quando toda a máscara caiu. Às vezes o alívio de perder o disfarce é real mesmo quando a perda dói. Recomeçava. Não do zero. Nunca do zero. Recomeçava de onde eu havia parado quando havia começado a me fazer menor para caber nos planos de outra pessoa. E então chegou a mensagem do céu. Prado. Era uma segunda-feira de manhã, 10 dias depois do acidente. Eu estava terminando o café quando o celular vibrou. Uma mensagem de texto, número que eu tinha salvo como Célio Prado, apenas 72, desde que ele me havia emprestado uma chave de fenda alguns anos atrás e trocamos contatos por precaução. Dona Benedita, me desculpe o incômodo, mas o senhor que veio ao apartamento do seu filho na tarde do acidente, você sabe quem é? Me ligue quando puder. Tenho informação que talvez seja importante. Liguei imediatamente. O Célio Prado mora no andar de cima do apartamento de Alan há 8 anos. É ex-policial militar, aposentado, mas com o hábito antigo de observar o corredor, como ele mesmo descreve. Velho policial não perde o costume. É um homem que não exagera, não dramatiza. Quando diz que tem informação importante, é porque tem. Dona Benedita, disse ele com a voz pausada de quem organiza o relato antes de apresentar. Na tarde do acidente, enquanto Alan estava internado, um rapaz veio ao apartamento. 30 anos, talvez. Moreno, cabelo curto, chegou com mala. Ficou pouco mais de 1 hora. Saiu com 2 sacos grandes e uma caixa. A Vanessa abriu a porta e foi embora com ele. Pelo jeito que conversavam, olhares, a forma de andar juntos, parecia irmão dela. Fiquei em silêncio por um momento, na tarde do acidente, enquanto Alan ainda estava internado. Vanessa havia chamado alguém, o irmão, aparentemente, para ajudá-la a carregar o que havia separado. 2 sacos grandes e uma caixa. Enquanto eu estava no hospital recebendo a notícia de que a ligação da enfermeira não havia partido da equipe médica. A tristeza que havia passado os últimos dias, cedendo lugar para a reconstrução, aquela tristeza tranquila e limpa que se dissolve quando você começa a se encontrar de volta, deu lugar a algo mais frio. Não era mais tristeza, era desconfiança aguçada. E desconfiança aguçada, quando bem direcionada, é ferramenta. Liguei para a doutora Conceição aquela mesma manhã. 2 dias depois da ligação do Célio Prado, a doutora Conceição me chamou ao escritório. Quando entrei, ela estava à mesa com uma pasta aberta na frente. Não a pasta que eu havia trazido na primeira visita, mas uma pasta nova, mais grossa, com marcadores coloridos nas bordas. Ela me recebeu com a mesma calma de sempre, mas havia uma tensão discreta nos ombros dela, aquela contenção de quem está segurando informação difícil com profissionalismo enquanto a pessoa ainda está se sentando. Dona Benedita, o que eu vou te mostrar é desconfortável, mas é necessário. Disse que podia. Ela abriu a pasta. O que a doutora Conceição havia apurado, com a ajuda de um investigador particular que trabalhava com registros públicos e informações obtidas com colaboração voluntária de testemunhas, era uma cronologia. Uma linha do tempo dos últimos 3 meses,
os 3 meses anteriores ao acidente de Alan, montada com a precisão de quem não deixa lacunas. Nos 3 meses anteriores ao acidente, Alan havia feito o seguinte: transferido o carro, um SUV que havia comprado havia 2 anos, avaliado em valor que representava parte considerável do patrimônio do casal, para o nome de Vanessa. Não uma adição de nome, uma transferência integral, com todos os papéis em ordem. Liquidado uma previdência privada e redistribuído os recursos em 2 contas. Uma delas tinha Vanessa como titular secundária. Tentado incluir o nome dela como beneficiária principal de um seguro de vida, tentativa que estava sendo contestada pela seguradora com base em inconsistências no processo, já que a solicitação havia sido feita em paralelo a outras movimentações que levantaram alerta interno. E havia dívidas. A doutora Conceição havia descoberto isso também. Alan tinha 2 processos de cobrança em fase inicial, resultado de operações financeiras que haviam dado errado no ano anterior. Operações de um tipo que eu não conhecia o vocabulário técnico para nomear, mas que a doutora Conceição descreveu de forma simples. Ele havia apostado dinheiro que não era totalmente dele em mercados que não se comportaram como ele esperava. Fiquei olhando para a linha do tempo. Cada item era um tijolo numa construção que eu não havia visto ser erguida. Meses de planejamento. Meses de movimentação silenciosa. E no final dessa linha do tempo, um acidente calculado para criar o caos emocional necessário. Me ligar com urgência falsa para me manter ocupada e assustada enquanto Vanessa esvaziava o apartamento. Uma enfermeira que nunca existiu. Uma gravidade inventada. Tempo comprado com o pavor de mãe. Então a doutora Conceição disse a coisa que mudou tudo. Dona Benedita, o registro de acionamento do seguro do carro foi feito às 14h17. O boletim de ocorrência do acidente foi lavrado às 14h42. Alguém acionou o seguro 25 minutos antes de o acidente existir oficialmente. Ela pausou. Isso indica que o acidente foi planejado e que alguém sabia exatamente quando ia acontecer. A perícia de trânsito não havia localizado o outro veículo. As testemunhas eram inexistentes. O acidente havia ocorrido numa via secundária de pouco movimento, numa hora calculada. Fiquei em silêncio por um longo tempo. A sala da doutora Conceição tem uma janela que dá para o corredor interno do prédio. Não uma vista de cidade, não uma paisagem, apenas o pátio com uma mangueira velha que deve ter 20 anos no menos. Fiquei olhando para essa mangueira enquanto o que eu havia ouvido se assentava. O tipo de silêncio que precede não o desespero, mas a compreensão. Aquele momento em que todas as peças que você havia separado em pilhas diferentes de repente mostram a imagem completa do que formam. Meu filho, o menino que eu havia criado sozinha, que eu havia acompanhado em cada prova, em cada conquista, em cada queda que precisou de mão estendida, que havia passado meses arquitetando uma saída financeira, usando como instrumento principal o pavor da mãe. Não disse nada por um bom tempo. Depois perguntei: e os comprovantes que eu trouxe? Do financiamento do apartamento? A doutora Conceição assentiu. São relevantes. Documentam uma contribuição financeira direta e comprovável de sua parte para a aquisição do bem. Não cria automaticamente um direito de propriedade, mas cria um histórico que sustenta a ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa, e dependendo do que mais surgir no processo, pode ser argumento em ação de nulidade das transferências feitas no período suspeito. O que eu preciso fazer? Ela empurrou gentilmente uma folha na minha direção. Assinar isso aqui, e depois esperar. Assinei. Nos dias que se seguiram, enquanto a doutora Conceição trabalhava com um investigador, eu estava fazendo a minha parte. Não investigando, mas observando. Há uma diferença entre investigar e observar que costureira entende bem. Investigar é puxar o fio com força para ver onde vai. Observar é deixar o fio se mostrar sozinho, ficar quieta e prestar atenção nos detalhes que as pessoas revelam quando não sabem que estão sendo lidas. Mandei a mensagem curta para Alan dizendo que estava aliviada com a alta. Ele respondeu com um "Obrigado, mãe. Tô bem, foi susto feio." A mensagem de quem está medindo o terreno, de quem não sabe o que a outra parte sabe e está tentando calibrar a resposta sem revelar o calibre da preocupação. Conheço Alan desde que era feto.
Sei quando ele está monitorando a situação. Não disse mais nada. Enquanto isso, a doutora Conceição obteve, via investigador e com colaboração voluntária do céu, Prado, o registro de imagem do corredor do edifício de Alan na tarde do acidente, o momento em que um rapaz moreno de cabelo curto entrou com mala e saiu com 2 sacos grandes e uma caixa. O Célmiro Prado havia documentado o horário com o hábito de ex-policial. Quando vejo coisa estranha, anoto. Minha mulher fica brava comigo, mas já ajudou mais de uma vez. Havia também, nas conversas que o investigador havia conduzido com base em fontes voluntárias, a informação de que o rapaz moreno era Tiago Lins, irmão de Vanessa, sem passagem relevante, trabalhador de depósito, que havia chegado de ônibus naquela tarde e saído com Vanessa em um táxi. 2 sacos grandes e uma caixa. A doutora Conceição protocolou a carta de devolução dos itens retirados do apartamento, não como acusação, como procedimento legal preventivo, com base no argumento de que os bens poderiam conter documentação relevante para o processo civil em andamento. O irmão de Vanessa, sem entender completamente o que estava fazendo ou sem orientação jurídica adequada, devolveu tudo sem examinar o conteúdo. E foi aí que Vanessa cometeu o erro que mudou tudo. Porque entre os itens que o Tiago havia recolhido às pressas naquela tarde, seguindo a instrução da irmã de "pega tudo que parece importante", havia uma pasta que Alan guardava no fundo do armário do quarto, separada de tudo, sem identificação, sem etiqueta, sem nada que dissesse a quem não sabia o que era. Uma pasta anônima que Vanessa havia pedido para recolher junto com o resto, porque a pressa não deixou tempo para o tipo de triagem que Alan teria feito se estivesse presente. Dentro dessa pasta anônima havia um contrato particular, redigido à mão, assinado por Alan e por um sócio informal cujo nome eu não reconhecia. Datado de 18 meses atrás. Documentava com detalhes a operação financeira que havia gerado as dívidas, valores, condições, responsabilidades, percentuais. A extensão real do rombo, o nome do sócio informal envolvido, que não aparecia em nenhum processo público, porque Alan havia mantido a parceria fora dos registros formais. O documento que Alan jamais queria que saísse do apartamento havia chegado às mãos da advogada da mãe. Quando a doutora Conceição me contou isso, no escritório dela, com a pasta anônima aberta sobre a mesa entre nós, eu não senti triunfo. Senti a gravidade silenciosa das coisas que têm peso real. A mesma gravidade que sinto quando entrego um vestido de noiva. O peso do que é feito para durar, do que foi construído com atenção, do que tem consequência real no mundo. E agora? Perguntei. Agora, disse a doutora Conceição, a senhora tem trunfo. Mas trunfo não se joga sozinho. Se joga na hora certa, da forma certa, para o resultado certo. Ela fechou a pasta. Precisamos de uma reunião, na casa deles. Ambiente familiar, onde eles se sintam no controle. Onde a queda seja mais longa. Olhei para ela. Vou marcar para a semana que vem. Marque dizendo que quer ver como ele está se recuperando. Voz de mãe preocupada. Parte de mim ainda é isso. Ela me olhou com aquela expressão direta dela. Eu sei, dona Benedita. É por isso que vai funcionar. Mandei a mensagem naquela tarde. Alan respondeu que seria bom ter a mãe por lá. A voz do texto era quase relaxada, de alguém que havia concluído que o perigo havia passado, que a mãe havia engolido a derrota com a discrição habitual, que tudo estava resolvido. Engoli a seco. E fui para casa preparar o que precisava ser preparado. Na manhã da reunião, acordei às 5. Não por ansiedade, por escolha. Há coisas que precisam ser feitas com calma, e calma se constrói cedo, antes que o dia ganhe velocidade própria e arraste você junto. Fiz café devagar, com a máquina que comprei há 12 anos e que funciona melhor do que qualquer modelo novo que já experimentei, porque o tempo calibrou ela para o meu gosto exato. Tomei sentada, com a janela aberta, ouvindo o bairro acordar. Havia passado a véspera revisando, com a doutora Conceição, cada documento da pasta. Não para memorizar, para entender. Há uma diferença entre carregar um dossiê que outra pessoa montou e carregar um dossiê que você entende de dentro. Eu queria entender. Queria saber o nome de cada valor, a data de cada movimentação, o significado de cada contestação. Levei quase 3 horas. Quando saí do escritório na tarde anterior,
Aquela pasta não era mais um conjunto de papéis técnicos. Era uma história que eu conhecia, com personagens que eu conhecia e com um final que eu havia ajudado a construir. Escolhi a roupa com atenção. Não para aparecer, para comunicar. Uma blusa de linho bege que eu mesma havia costurado há 2 anos, com acabamento perfeito nos ombros, que cai com a dignidade que tecido bom carrega naturalmente. Calça escura, sapato baixo de couro que uso há anos. Sem exagero, sem ostentação. A linguagem do corpo que não precisa compensar nada, porque não deve nada. Passei a mão no colarinho, aquele gesto antigo de costureira, de verificar o acabamento. E saí. A doutora Conceição me encontrou na calçada do edifício de Alan 15 minutos antes do horário combinado. Ela carregava a pasta sob o braço com a calma de quem está indo a uma reunião de trabalho comum. Para ela, em certo sentido, era. Para mim, era outra coisa. Era o momento em que 42 anos de trabalho honesto encontravam o ponto onde o fio havia cedido. Subimos juntas no elevador. No espelho da cabine, me olhei um momento. 71 anos. Cabelo branco curto. Mãos de costureira. Pasta com documentos. Pronta? Disse a doutora Conceição. Pronta. Toquei a campainha. Alan abriu a porta. Estava com o braço ainda levemente imobilizado pela fratura. Um tipóia discreta, não o aparelho completo de antes, e com o semblante de quem havia ensaiado a expressão correta para receber a mãe depois de um acidente. Levemente cansado, levemente aliviado, com um sorriso que tentava ser natural, mas que tinha o esforço de performance que ele herdou da mãe em termos de capacidade de observação, mas não em termos de uso desse dom. Ele me viu. Depois viu a doutora Conceição. O sorriso não caiu. Isso teria sido muito dramático para o Alan. O que aconteceu foi mais sutil. Um congestionamento na expressão, uma fração de segundo em que o rosto não soube para onde ir. E então se reorganizou com o controle que ele sempre teve e que eu sempre havia admirado antes de entender o que estava por trás desse controle. Mãe, disse. Que bom que veio. Uma pausa calculada. Não sabia que vinha acompanhada. Vim sim. Entrei. Esta é a doutora Conceição Barros, minha advogada. Vanessa estava na sala. Quando viu a doutora Conceição entrar, ficou branca. A cor saiu do rosto com uma velocidade que revelou o quanto aquele momento era diferente de tudo que ela havia previsto. Olhou imediatamente para Alan, com aquele olhar rápido e automático de anos de calibração, buscando instrução, buscando direção, buscando que alguém lhe dissesse o que fazer. Alan não disse nada. E foi nesse silêncio que eu vi, com a clareza que só vem quando você finalmente para de proteger alguém de suas próprias escolhas, o que Vanessa realmente era. Não uma vilã convicta, mas uma mulher que havia passado anos aprendendo a não existir sem uma instrução. Chorou antes mesmo de sentar. Não de arrependimento, eu sabia distinguir, mas de medo. O choro de quem se encontra sozinha num momento para o qual nunca foi preparada. Sentamos. A sala tinha o cheiro de apartamento fechado. O ar-condicionado ligado há muitas horas. Um levíssimo odor de comida de ontem que não havia sido totalmente dissipado. A poltrona bege de canto estava no mesmo lugar onde eu havia sentado naquele primeiro dia, observando Vanessa catalogar o apartamento com a mochila no sofá. Não sentei nela agora. Sentei na cadeira em frente à mesa, de onde podia ver os dois diretamente. Coloquei a pasta sobre a mesa com os 2 braços, vagarosamente, sem drama. Alan olhou para a pasta. Depois olhou para mim. A doutora Conceição abriu a pasta com a metodologia de quem fez isso centenas de vezes. Sem cerimônia, sem pausa para efeito dramático, simplesmente abrindo e começando a organizar os documentos na superfície da mesa da forma que havia decidido na véspera. Cronologia das movimentações primeiro, contestação da seguradora depois, medida cautelar sobre o veículo, registro de imagem do corredor e, por fim, a pasta anônima. Quando a pasta anônima apareceu sobre a mesa, Alan ficou completamente imóvel. Não era a imobilidade de quem não entende. Era a imobilidade de quem entendeu tudo de uma vez. Olhou para a pasta anônima, depois para mim, depois para a pasta de novo. Compreendeu. Alan, disse em voz baixa. A voz que eu uso quando quero que cada palavra pese exatamente o que deve pesar.
Não mais, não menos. Você é analista financeiro. Sabe melhor do que ninguém que papel não mente. E você também sabe que tudo o que está nessa pasta já está protocolado. Não estou aqui para discutir. Estou aqui para que você saiba o que está acontecendo. Ele abriu a boca. A doutora Conceição levantou a mão com uma calma que tinha autoridade de método, não de agressividade. Senhor Alan, toda comunicação a partir daqui é comigo. A senhora Benedita já disse o que precisava. Ele fechou a boca. Vanessa estava com a mão na boca, os olhos molhados, o corpo inclinado levemente para frente como quem está tentando fazer-se menor. Eu a olhei por um momento. Não com raiva, com a tristeza específica de reconhecer alguém que escolheu o caminho errado, não por maldade, mas por falta de coragem de escolher outro. Há uma diferença entre quem faz o mal porque quer e quem faz o mal porque tem medo de não fazer. Mas o resultado para quem é prejudicado é o mesmo. E isso também precisa ter consequência. A doutora Conceição começou a apresentar os documentos com a metodologia dela, clara, sequencial, sem ornamento. A transferência do SUV para o nome de Vanessa, feita em nome da reorganização do patrimônio conjugal, em teoria. Na prática, feita no período de 3 meses anterior ao acidente, junto com a liquidação da previdência privada e a tentativa de alteração do beneficiário do seguro de vida. Quando se coloca esses 3 movimentos na mesma linha do tempo, disse a doutora Conceição, com a voz neutra de quem está lendo um relatório técnico, o padrão que surge não é o de reorganização conjugal. É o padrão de blindagem patrimonial em antecipação a obrigações financeiras. O que, juridicamente, tem nome. Alan ouviu em silêncio. A tentativa de alteração do beneficiário do seguro de vida. Contestada pela seguradora com base em inconsistências, a solicitação havia sido feita em paralelo a um conjunto de outras movimentações que levantaram alerta interno no departamento de sinistros. A seguradora havia aberto sindicância interna antes mesmo de qualquer acionamento externo. Alan sabia disso. Não sabia que eu sabia. O acionamento do seguro do carro, 14 horas e 17 minutos. O boletim de ocorrência do acidente, 14 horas e 42 minutos. A doutora Conceição leu os 2 horários em voz alta, devagar, deixando o silêncio entre eles durar. 25 minutos, disse ela. O seguro foi acionado 25 minutos antes de o acidente existir oficialmente. O apartamento estava completamente em silêncio. Vanessa deixou escapar um som que não era bem choro. Era o som de alguém que tomou um susto profundo e não tem onde se esconder dele. Alan não se moveu. A doutora Conceição colocou sobre a mesa a última peça. O registro de imagem do corredor, cedido pelo Céu Prado, mostrando Tiago Lins chegando com mala e saindo com 2 sacos grandes e uma caixa na tarde do acidente. Ao lado, a cronologia da recuperação de todos os itens via carta de devolução, e no interior da lista de itens devolvidos, a pasta anônima que ninguém havia inspecionado antes de devolver. Depois pôs a pasta anônima aberta sobre a tudo. O contrato particular, redigido à mão, assinado. A extensão real das dívidas, o nome do sócio informal. Alan olhou para aquele papel com uma expressão que eu nunca havia visto no rosto dele. Não raiva, não desespero, mas algo que só consigo descrever como a expressão de quem vê a estrutura que havia construído ceder no ponto exato que achava mais seguro. O ponto que havia guardado separado de tudo, sem identificação, no fundo do armário. Esse documento, disse a doutora Conceição, foi protocolado junto ao processo civil como evidência. Os credores cujos processos estão em fase inicial já foram notificados de sua existência. O nome do sócio informal foi incluído nas diligências. Vanessa chorou de verdade agora. Não o choro de performance, o choro de quem entende que a situação é irreversível. Alan ficou olhando para o contrato. Foi Vanessa que falou primeiro, com voz embargada, os olhos vermelhos, as mãos torcidas sobre o colo. Eu não sabia de tudo. Eu juro que não sabia de tudo. Olhei para ela com cuidado. Havia verdade naquilo. Eu podia distinguir verdade de performance a essa altura com segurança razoável. Ela não sabia de tudo. Havia feito o que o marido pediu porque o marido pedia, e ela obedecia.
e havia agido sozinha naquela tarde com a pressa e o pânico de quem não tem estrutura própria suficiente para avaliar o que está fazendo quando a supervisão desaparece. Mas havia feito. Dona Benedita, disse Alan. A voz estava baixa. Despida do verniz. Eu posso explicar. Senhor Alan. A doutora Conceição, com a mesma calma inabalável. Toda comunicação a partir daqui é comigo. Ele fechou a boca de novo. Engoliu a seco. Vi o movimento da garganta. A medida cautelar sobre o SUV já está em vigor, continuou a doutora Conceição, com a metodologia de quem não precisa de elevação de voz para estabelecer peso. O veículo está bloqueado para qualquer nova transferência enquanto o processo corre. A sindicância da seguradora de vida está em andamento. Os credores das dívidas anteriores, ao tomarem conhecimento do contrato que surgiu no processo, aceleraram suas ações e incluíram o sócio informal como corréu. A senhora Benedita protocolou ação de ressarcimento por enriquecimento, sem causa referente à contribuição comprovada para a entrada do financiamento deste imóvel. Ela fez uma pausa. O cerco está completo. O silêncio que se seguiu teve uma qualidade diferente dos silêncios anteriores. Não era mais o silêncio de quem está processando, era o silêncio de quem compreendeu. Alan ficou olhando para a mesa por um longo tempo. Depois olhou para mim. Não para a doutora Conceição, para mim, com uma expressão que eu quero ser honesta sobre o que foi. Não era só medo. Havia, por baixo de tudo, uma vergonha genuína que eu reconheci porque conheço aquele rosto desde que é rosto. Havia ali o resíduo do filho que eu havia criado, visto através das camadas do que ele havia se tornado. Doeu. Não fraquejei. Me levantei. Peguei a bolsa. A doutora Conceição organizou os documentos de volta na pasta com a calma de sempre. Na porta, me virei uma última vez. Não para fechar com drama, para fechar com exatidão. Alan, a Vanessa me disse naquele primeiro dia que o dinheiro do meu filho era todo dela. Vim te informar que as coisas são um pouco mais complicadas do que ela pensava. Ele não disse nada. Espero que você encontre um caminho que não passe por usar a mãe como ferramenta. Pausa. Não pelo bem da mãe. Você viu hoje que eu consigo me defender. Pelo seu. Porque homem que usa o medo da mãe como recurso não tem onde ancorar mais nada. Fechei a porta com cuidado. Sem bater. Porque eu não precisava bater. O que estava dentro daquele apartamento havia chegado ao ponto onde chega toda a estrutura construída sobre base podre. Não com estrondo, mas com o som lento e inegável de coisas que cedem. A doutora Conceição e eu descemos juntas no elevador. No corredor térreo, ela parou e me olhou. A senhora foi perfeita. Fiz o que precisava ser feito. Saímos para a rua. O sol de Belo Horizonte estava na altura do fim da tarde, dando naquele dourado de final de dia que aqueceu a calçada debaixo dos meus pés. Respirei fundo o ar da rua, ar de cidade com gasolina e poeira, e cheiro de padaria aberta na esquina. O ar do mundo real, que continua existindo independente de tudo. Fui para casa. O que se seguiu foi lento, como toda verdade burocrática. Não chegou com estrondo. Chegou por correspondência registrada. Chegou com notificações que tinham prazo e protocolo e número de processo. O tipo de consequência que não tem rosto para negociar, que não tem emoção para manipular, que simplesmente existe como estrutura legal com cronograma próprio. A seguradora concluiu sua sindicância interna. O acionamento antecipado do seguro do carro, 25 minutos antes do boletim de ocorrência, foi classificado como irregularidade, resultando na negativa do processo de alteração do beneficiário do seguro de vida e na abertura de processo de recuperação dos valores já movimentados. Alan não recebeu o que havia planejado receber. A medida cautelar sobre o SUV foi mantida pelo juízo civil durante todo o processo. O veículo ficou bloqueado. Quando o processo se encerrou, com decisão desfavorável a Alan nas principais alegações, o bem foi incluído nos ativos a serem considerados para a quitação das obrigações reconhecidas. Os credores das dívidas anteriores, os 2 processos de cobrança que estavam em fase inicial, aceleraram suas ações ao tomarem conhecimento do contrato particular que havia surgido no processo. O sócio informal foi incluído como corréu. O que havia sido construído em paralelo, fora dos registros formais, foi trazido para a luz da documentação legal, onde não há como fingir que não existe.
O processo de ressarcimento por enriquecimento sem causa, fundamentado nos comprovantes de transferência bancária que eu havia trazido naquela primeira pasta verde ao escritório da doutora Conceição, foi resolvido em acordo. Alan reconheceu a contribuição financeira documentada para a entrada do apartamento e concordou com o ressarcimento em parcelas. Não era o valor inteiro do que eu havia dado ao longo dos anos, mas era o que os papéis conseguiam provar, e os papéis provavam o suficiente. Guardo o acordo numa pasta nova, com etiqueta. Vanessa pediu divórcio 3 meses depois da reunião. O SUV estava bloqueado, o patrimônio estava comprometido e a estrutura que ela havia aprendido a habitar havia ruído. Saiu com pouco. Não sei se foi decisão própria ou se Alan a dispensou quando o barco começou a afundar com mais intensidade do que podia suportar os dois. Honestamente, não me importa. Cada um carrega o peso do que escolheu fazer, e ela havia escolhido, mesmo que por covardia, mais do que por maldade. Alan perdeu o emprego na corretora quando os processos se tornaram públicos. Tentou, até onde soube, se reerguer como consultor autônomo. O que é difícil quando o nome aparece em pesquisas associado a ações de cobrança e sindicância de seguradora. Não impossivelmente difícil, mas difícil da forma que é justa que seja, considerando as escolhas que geraram esse cenário. Ele me ligou numa tarde de terça-feira, 2 meses depois de tudo. Eu estava costurando quando o telefone tocou. Uma bainha de calça comprida, trabalho simples, o tipo que faz as mãos trabalharem enquanto a cabeça descansa. Atendi. A voz dele era diferente, mais baixa. Sem o verniz de controle que ele sempre manteve, esse jeito de falar medido que eu havia admirado por anos até entender que controle excessivo de voz em filho adulto não é maturidade, é gerenciamento. Mãe. Pausa longa. Eu errei. Eu sei que errei. Tô passando por uma fase muito difícil e eu precisava falar com você. Pus a costura de lado. Ouvi até o fim. A voz tropeçando nas palavras, o silêncio nos lugares errados, a tentativa de medir o terreno antes de pisar. Quando ele terminou, respirei fundo. Alan, eu te amo. Vou te amar até o último dia da minha vida, porque sou sua mãe, e isso não tem interruptor. Mas amor não é o mesmo que conivência. Você não me ligou para assumir responsabilidade. Você me ligou para ver se ainda havia saída pelo lado da mãe. Quando você quiser conversar sobre responsabilidade de verdade, não sobre perdão, eu atendo. Desliguei. Fiquei um momento com o telefone na mão, olhando para a bainha na máquina. Depois, coloquei o pé no pedal e terminei a costura. Não sei se ele vai ligar de volta. Fico em paz com essa incerteza, porque aprendi, nessa história toda, que paz não é a ausência de dor. É a capacidade de continuar de pé com a dor no bolso, sem deixar que ela dirija. Hoje moro no mesmo lugar de sempre. O meu apartamento, que é meu, comprado com 42 anos de agulha e linha. A Neuza vem às terças, com aquela pontualidade dela que nunca falhou nem nos dias em que o ônibus atrasou. O seu Augusto me convida para café da tarde às sextas, com biscoito de polvilho que a mulher dele faz com a receita da avó. Crocante, levemente salgado, o tipo de coisa que tem história em cada mordida. A doutora Conceição me mandou uma orquídea com um bilhete que diz apenas: para a senhora mais serena que já sentou do outro lado da minha mesa. A orquídea está na janela da sala. Já deu flores 2 vezes. Na semana passada, fui ao ateliê de costura que estava procurando professora para curso de reformas criativas. A moça que cuida do ateliê tem 26 anos, olhos curiosos e uma máquina antiga que precisa de revisão. Me olhou com aquele respeito cuidadoso que as pessoas jovens às vezes têm pelas mais velhas quando percebem que há algo a aprender. A senhora tem experiência? Ela perguntou. Sorri. Tenho 42 anos de experiência em consertar o que parece sem conserto. Ela me contratou na hora. Deixa eu te dizer uma coisa antes de terminar. Dignidade não é o que as pessoas decidem te dar. Não é o que você ganha quando eles finalmente reconhecem seu valor. Dignidade é o que você constrói com o tempo, tijolo por tijolo, ponto por ponto, ano por ano, e que existe independente de quem olha e independente de quem reconhece. Meu filho tentou me usar como peça de um tabuleiro. Contou com o silêncio de mãe discreta. Contou com a discrição de mulher que resolve as coisas sem alarde.
Contou com o pavor de mãe que recebe uma ligação de hospital de madrugada e para de pensar. Mas há uma coisa que ele não conhecia bem o suficiente, apesar de ter me olhado nos olhos a vida inteira. Costureira sabe onde o fio vai ceder antes de você perceber que está nu. E quando eu sei onde o fio vai ceder, eu não grito, eu não corro. Eu preparo a agulha, escolho a linha certa, espero o momento adequado e então coso firme, com ponto que dura. Nunca subestime a mulher que aprendeu com as próprias mãos que toda rotura tem conserto e que o conserto bom é aquele que fica mais forte do que o tecido original. Se essa história tocou alguma coisa em você, se você conhece uma mulher que é forte assim, que trabalhou a vida inteira com as próprias mãos e que merecia mais do que recebeu, compartilhe esse vídeo com ela. Ou com quem precisa ouvir que dignidade não prescreve. Se inscreva no canal para não perder a próxima história. Ela está passando na tela agora e eu garanto que você não vai querer pausar antes de terminar.